Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. Estamos nesse trimestre, já no segundo trimestre, tratando aí sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para se chegar ao céu. Nós estamos aí entrando na lição de número 10, o tempo está avançando, Como a gente bem observa, estamos aí vamos falar, sobre o desenvolvendo uma consciência de santidade. Hoje o assunto é sobre santidade. Não é um assunto difícil, não é polêmico, então eu acredito que essa aula aí para o dia 9 de junho vai ser uma aula bem tranquila, O texto áureo está lá em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que devemos buscar a santificação. É sobre isso que vamos falar hoje e também sobre justiça de Deus. A verdade prática nos diz, na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa. Estou caminhando para o céu, eu tenho que ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. O que nós vamos ver aí no conteúdo da lição é os tópicos 1, a perspectiva bíblica da santificação, o que a Bíblia fala no Antigo e Novo Testamento, a santificação e os seus estágios, que são 3 que a gente vai comentar aqui, e vamos ver também um pouquinho sobre o julgamento de Deus, Vamos estar vendo aí alguns atributos de Deus, aí tem os objetivos da lição também. A palavra-chave não poderia ser outra, é santidade. O que é santidade? Então nós temos aí uma explicação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo nós temos 3 palavrinhas hebraicas aí, o Kodesh, Kadash e o Kadosh, que é o mais conhecido por nós aí, o Kadosh, que é santidade, santo, O que é o Kodesh? Kodesh significa sacralidade, posto à parte, separado. Então, toda vez que a gente fala em santidade, estamos falando da qualidade daquele que é santo, daquele que é separado e separado para Deus. O Kadash, por exemplo, é consagrar-se, santificar, ser separado. Kadosh, inteiramente consagrado e separado a Deus. Então veja a importância da igreja, dos servos de Deus que caminham, trilham rumo ao céu em manter-se uma vida em santidade diante de Deus. É você se manter consagrado a Deus, separado para Deus, ou seja, não se mistura com as coisas deste mundo. No Antigo Testamento, aproximadamente 830 vezes aparece essas variantes aí no hebraico sobre Kadosh, Kodesh. Então veja que é muito, a Bíblia está repleta da palavra santidade, santificação, ela está repleta. No Novo Testamento, pelo menos 260 vezes, e é o grego hagiadzo. Na verdade, o hagio, essa palavra, ela aparece aí cerca de 260 vezes e com suas variantes, que está citado aí é uma delas, que é o quê? Tornar santo, purificar. Então vamos tratar sobre essa santificação, No tópico 1 nós temos a perspectiva bíblica da santificação. A santidade exigida pela palavra. A palavra do Senhor, ela exige isso de nós. O crente tem que buscar santidade em todas as áreas da sua vida. Ora, se santidade é ser santo, tornar-se santo, e eu tenho que buscar a santificação, porque é o que diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que estar seguindo isso daí. A palavra do Senhor, ela rege isso. Olha o que diz João 17:17, como está nessa figura: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, ele está dizendo, santifica-os na tua palavra. É por isso que a Bíblia é a palavra do Senhor e nós nos santificamos à medida que nós mergulhamos nela, conhecemos. Por isso que é importante, meu amado irmão, a gente meditar na palavra do Senhor. De dia e de noite, leia, coma deste livro, porque à medida que você se alimenta dele, você está se santificando. É o que diz aí, santifica-os na verdade. Mas o que é a sua verdade? A tua palavra é a verdade. Hebreus, 1 Tessalonicenses 12:14, ele vai dizer, seguir a paz com todos, ou melhor, 1 Tessalonicenses não, isso aí está em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Veja bem, vamos falar aqui de uns atributos de Deus. O que são atributos de Deus? Atributo significa qualidade, aquilo que é inerente a Deus, aquilo que é peculiar a Deus. Existem então algumas qualidades de Deus que somente Ele tem. Outras que Ele permitiu que o homem tenha também.
embora inicia-se nele e vem de Deus esses atributos, mas ele também reparte para com o homem. Então nós temos, por exemplo, atributos que é inerente somente a Deus. Onisciência, só Deus é sabedor de todas as coisas. Onipresença, Deus está presente em todo lugar, só atributo que pertence a ele, é uma qualidade dele, é peculiar a ele. Né? Onipotente, ele é o todo-poderoso, ele é o único, é exclusivo. Então são atributos de Deus, a qualidade de Deus. Dentre esses e outros atributos, nós temos o atributo santo. Deus, ele é santo. Não adianta, Deus não peca, Deus não erra, Deus, ele é santo. Isso é peculiar a ele. Olha só o que diz a Bíblia em Apocalipse 15:4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Só Deus é santo. Esse atributo é dele. Ele é santo, ele não peca. Aleluia. Olha só o que a Bíblia vai dizer em João 17:11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então veja, a Bíblia está dizendo que Deus, ele é santo. Deus Pai, ele é santo. Pai Santo. E o Filho também é santo? Sim. Atos 3:14. Mas vós negastes o santo. Aqui Pedro está pregando, após aquele episódio, ele e João na porta da Formosa, em que aquele coxo é curado. E o povo fica todo alvoroçado e Pedro começa a pregar. E ele fala para o povo, vocês negaram o santo. Quem é esse santo que ele se refere? A Jesus. Então o Filho também é santo. E o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, né? Solta Barrabás. E o Espírito de Deus é santo também? Sim. Então a gente percebe que a Trindade, ela é santa. Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então veja que Deus, ele é santo. A Trindade, ela é santa. Né? O nome de Deus é santo? Sim, Lucas 1:49, a Bíblia diz assim, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, irmão. Seu braço é santo, o braço de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas à sua destra, e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmos 98:1. E a sua palavra, ela é santa também? Sim, irmão. Essa Bíblia, a palavra do Senhor que a gente carrega para ir à igreja, carrega em casa para ler, ela é santa e tem que ser respeitada, reverenciada, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Salmo 105:42. Se você olhar lá em Salmo 47:8, você vai ver que o trono de Deus, ele é santo. Você vai ver que os anjos que Deus criou são santos também, como diz lá em Marcos 8:38. Ele deve ser tratado como santo. Deus, na sua soberania, o Senhor dos senhores, ele tem que ser tratado como santo. É o que diz Levíticos 22:32. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então veja que Deus, ele é santo. Veja que ele recomenda para que eu seja santificado no meio de vós. Então, a santidade de Deus tem que estar no meio do seu povo. E aí ele fala, eu sou o Senhor que vos santifico. É ele quem nos santifica. Nós vamos ver daqui a pouco nos estágios da santificação, mas é o Senhor quem nos santifica. Isso vem dele, é inerente, é peculiar dele, é algo exclusivo de Deus. Aleluia. E esse é um dos atributos dele, a santificação. Essa santificação, ela é também repartida a nós. Nós devemos buscar isso. Né? Vamos ver aqui agora, olha, esses estágios da santificação, temos 3, vou citá-lo aqui. Ó. O primeiro, a santificação inicial ou posicional, né? Como alguns estudiosos chamam. O que seria isso? É o dia que você aceitou Jesus, o dia que você entregou a sua vida a Cristo. Neste dia, irmão, você se tornou santificado, se tornou agora um homem santo, um homem puro, limpo. E o que isso quer dizer? Inicia-se com um novo nascimento, onde você, nesse exato momento, o Espírito Santo te justifica e te regenera, ou seja, você é visto por Deus sem pecado. Então veja que você, no dia que entrega a sua vida a Jesus, no dia que você tem um novo nascimento, você já se torna um homem santo diante de Deus, justificado, regenerado, sem pecado algum. É o que diz 1 Coríntios 6:11. E é o que alguns têm sido,
mas haveis sido lavados, fomos lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tá vendo? Fomos lavados, santificados, justificados pelo Espírito do nosso Deus. Coloquei um quadrinho aí do lado que mostra uma comparação entre justificação e santificação. Por exemplo, a justificação é uma posição legal, declarado justo por meio da obra de Cristo. Então, a obra de Cristo me justificou. E a santificação é uma condição interna. Eu estou buscando a santificação. Mas a justificação, a obra de Cristo já me garantiu isso. Ainda na justificação, ela é imediata, ela é instantânea quando você entrega a sua vida a Jesus. A santificação, ela é contínua. Ela continua por toda a vida. Então a santificação não é apenas nesse momento, a santificação inicial. Ela tem outros estágios. Ela continua. A justificação, meu irmão, nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus, pela morte dele. Nós entregamos a vida a ele e mantemos uma vida de santificação. Estamos salvos diante de Deus. Olha, a justificação é uma obra de Deus. Já a santificação, nós cooperamos com o nosso testemunho. A santificação requer de mim a mudança de comportamento. A justificação ela é perfeita, já a santificação não é perfeita nesta vida. Eu estou me aperfeiçoando até eu ser ali na frente, como nós vamos ver, totalmente regenerado, transformado, prontos para entrar no céu. Né? Nós vamos ver isso daí. E igual para todos os cristãos, a justificação é igual. Já a santificação é diferente graus entre os cristãos salvos. Então tem alguns que estão se separando mais para Deus, outros estão deixando a desejar, mas estão em processo de santificação. Então essa é a santificação inicial. Entregou a vida a Cristo, já é santificado por Ele. O Espírito Santo já nos reveste com isso. O segundo estágio da santificação é a progressiva, santificação progressiva. O que é isso? Quando o crente deixa o velho homem e vai se revestindo do novo homem até tornar-se perfeito em refletir a imagem de Cristo. Então perceba que a santificação progressiva, depois que você aceitou Jesus, você vai progredindo. Ou seja, você vai deixando o velho homem e vai se revestindo do novo homem, transformado, nasceu de novo, é regenerado. E você vai se aperfeiçoando de tal forma que já já você vai estar refletindo a imagem de Cristo. Então veja que esse progresso, né, que você vai adquirindo na carreira da fé, ele vai avançando passo a passo, você vai se moldando. Uma vez que Deus é santo, você vai se santificando, porque esse é um meio para você se comunicar com Ele. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 4, é esplêndido isso aqui, e eu faço questão de ler. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido ou neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, a verdade está nele, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, abandona o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Abandone o velho homem, se revista agora do novo, que pelo que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Está vendo? Quando você se reveste do novo homem, você passa agora a ter essa justiça e esta santidade. Pelo que deixai a mentira. Está vendo? Aqui é um contraste entre o velho e o novo homem. Deixe a mentira e fale a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Olha só, irmão, isso é uma vida regenerada, isso é uma progressão de uma vida santificada diante do Senhor. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha só como isso é sério, mas que saia da nossa boca, irmão, aquilo que for boa para promover a edificação. E a nossa língua, que é um membro pequenininho, é um problema. Se não domar ela, a gente acaba incendiando toda uma casa. Então temos que usar a nossa boca e lançar palavras que edificam, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo. Se eu deixo de me santificar e começo a dar lugar à carnalidade, ao pecado, eu acabo entristecendo o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Nós estamos selados, aguardando ansiosamente. Então veja que nós estamos agora numa santificação progressiva, avançando, 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 até chegar àquela perfeição final, que é refletir perfeitamente a imagem de Cristo. E com isso a gente vai para o terceiro estágio, que é o estágio da glorificação. Depois daquele estágio da santificação inicial, que é quando eu aceito Jesus, aí eu tenho toda essa minha carreira da santificação progressiva, abandonando o velho homem, servindo a Cristo, sendo fiel a Ele, até se me tornar ali naquela perfeição. E aí quando eu consigo atingir esse estágio, irmão, eu pulo para esse da glorificação, que é quando o crente será como Jesus, com o corpo ressurreto. Aí é quando ele é transformado. Lá em João, 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Sim, aceitamos Jesus, já somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, vai acontecer alguma coisa ainda com a gente. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, quando Jesus vier pela segunda vez, seremos semelhantes a Ele. Semelhante, irmão, quer dizer que do jeito que Ele é, eu vou ser também. O meu corpo vai ser igual ao dele. Porque assim como Ele é, o veremos. Complementa lá em 1 Coríntios 15:53. Porque convém que isto que é corruptível, falando do nosso corpo, se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal, se revista da imortalidade. Esse é o estágio da glorificação, que seremos transformados. Teremos um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aleluia. Veja, irmão, tudo isso estamos falando da santificação. Glória a Deus. Agora nós vamos pular para julgamento de Deus Santo, do Deus Santo. Estamos falando de santificação, mas o que tem a ver a justificação agora? O que é santidade e justiça? Isso são atributos de Deus. Lá em Salmos 11:7 diz assim: porque o Senhor é justo. Então perceba que em Salmos 11:7 está dizendo que Deus, Ele é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os que são retos. Então a própria palavra do Senhor em Salmos está dizendo: Deus, Ele é justo. E não só isso, Ele ama a justiça, é atributo de Deus. Isso quer dizer que a justiça de Deus, e por isso que é algo inerente a Ele, peculiar de Deus, essa justiça de Deus, ela aponta para a sua própria retidão, porque Ele é reto, Ele não peca. Então veja que essa justiça, ela é tremenda, aponta para Ele mesmo, né? É Ele que dá o norte da justiça. Por ser santo, por Ele ser reto, justo e verdadeiro, punirá com justiça aqueles que se rebelarem contra a sua santidade. Peraí, nós estávamos falando de santidade, estava tão gostoso glorificando a Deus na beleza da sua santidade, e eu tenho que ser santo, ser de santos porque eu sou santo. Está tudo indo muito bem, mas a santidade, que é um atributo de Deus, também tem a justiça de Deus. Olha só, irmão, por Ele ser justo, santo, Ele vai punir com justiça aqueles que se rebelarem contra a sua santidade. Não adianta, quer ver a Deus, tem que se santificar. Em Gênesis 6:12 mostra Deus agindo com justiça. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Veja que Deus estava falando com Noé: eu vou acabar com tudo, por causa do pecado do homem. Por isso que nós devemos seguir a justificação, buscar a santificação. É o que a gente conclui dizendo: aos que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado, sofrerão a condenação eterna. Pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Queridos, busquemos a misericórdia do Senhor e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.